Bom dia a todos, meu nome é Mariana Andretta Guimarães, sou estudante de Pedagogia do 4º semestre e hoje eu irei apresentar e entrevistar uma excelente profissional da área da educação, Diná Tereza Guimarães. Bom dia, Mariana. Bom dia. É um prazer também estar aqui com vocês para colaborar para a formação dos novos profissionais tão importantes na educação, né? Que a gente sabe que a educação é uma área em extinção, né? O professor. É verdade. Pois não? O que você quiser saber? Vamos lá. Qual que é a importância social da creche e da pré-escola, na sua opinião? A importância é principalmente a socialização das crianças, para o convívio dela com outras pessoas que não seja do convívio familiar, que são as outras crianças, a diversidade social delas e também dos adultos que ali trabalham. Certo. E em relação à parceria entre a escola e a família, o que você considera essencial? É fundamental que a família participe da escola, para a gente poder acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, tudo que a gente passa na escola durante o dia, das atividades que a gente proporciona, a gente vai sempre gravando, registrando tudo o que é feito. Então, quando os pais participam, é muito mais fácil a gente saber como que é esse desenvolvimento também, para poder passar para eles quando tem a necessidade de outros encaminhamentos, conversas. É para isso que é importante a parceria. Mas ela realmente acontece na educação infantil? O que você acha que poderia melhorar, assim? Acontece, mas muitas vezes aquelas crianças que realmente necessitam de um encaminhamento, vamos dizer assim, de 10 crianças que necessitam de um acompanhamento, a gente pode contar com 2, 3 pais que realmente levam essas crianças para os outros especialistas, que são coisas que fogem da alçada da escola. Entendi. Que são o fonoaudiólogo, o psicólogo e outros mais que necessitam. Então, essas crianças com necessidades, né? Muitas vezes precisam, que a gente não pode diagnosticar, mas a gente pode, dando um alerta que a criança necessita, a gente encaminha. E muitas vezes os pais não acreditam que isso acontece e não aceitam. Então, ou muitas vezes por falta de conhecimento deles também, acham que isso não é necessário. Então isso faz falta para essas crianças, para esse desenvolvimento deles. Então precisava ser melhor essa parceria. Sim, é um grande erro, né? É. Qual é o papel do profissional da educação infantil, na sua opinião? O principal papel da educação infantil hoje, principalmente na escola pública, né? Que o brincar é o principal dentro da escola. E é proporcionar essas vivências que muitas vezes as crianças não têm, né? Fora da escola, vivência de conhecimento de tudo, de todo o contexto que eles não aprendem em casa, vai aprender na escola. Se bem que muitas vezes a parte da educação é lógico, né? É a da família. Sim. Mas aquela rotina escolar, de como que funciona uma escola, as regras, os combinados, é a socialização da criança. Entendi. Então, o principal papel é esse da educação infantil. Entendi. E em relação à atual formação docente, né, de agora, você acha que existe alguma diferença comparada ao período que você iniciou? Então, Mariana, quando eu iniciei, eu não iniciei na educação infantil. Eu iniciei no ensino fundamental. Certo. Eu trabalhei 27 anos no ensino fundamental 1, trabalhei com criança do 1º ao 5º ano. Na prefeitura, no caso de São Paulo hoje, na educação infantil, eu estou há 10 anos. Entendi. Então eu vejo que quando a gente recebia crianças lá no fundamental, no 1º ano, a gente imaginava certas coisas, mas não era dada tanta importância na educação infantil. Então a gente achava que realmente as crianças estavam ali, mas não tinham nenhum conhecimento de nada. Hoje em dia, trabalhando, né, há 10 anos já, de acordo com as políticas públicas da Prefeitura de São Paulo,
essa parte que trabalha mesmo a BNCC, que é o brincar, né, para aprender brincando mesmo, que a gente vê que realmente funciona todo esse estudo que a gente faz com as crianças. Então é diferente nesse sentido. Na minha formação, eu tive no magistério 1 ano de formação só específica para educação infantil. Certo. Mas isso foi há muitos anos, né? Certo. Então mudou muito de lá para cá. Sim. Eu me formei em 1988 no magistério. Depois eu fiz a pedagogia. Então eu não tenho conhecimento hoje do que a pedagogia ensina, mas eu aprendi mesmo foi na vivência, na convivência dos colegas. E os projetos que a gente trabalha na prefeitura, são muito bons. Então, são projetos que são desenvolvidos na escola, tem um horário específico para isso, e tudo colabora para a nossa formação. Entendi. E mudando agora um pouco o foco para a pandemia, a gente sabe que teve muitas consequências para a nossa sociedade, inclusive na educação, né? E em relação a esse assunto, quais são os principais desafios para a educação infantil depois dessa pandemia? Então, confesso, Mariana, que foi muito difícil. Em 2021, quando a gente voltou para a sala de aula, a gente tinha 9 crianças em cada turma. Então, era uma criança em cada mesinha. Nesse período, a gente não sentiu muito. Porém, em 2021, foi um grande desafio. Um grande desafio mesmo. Que a gente tinha, 2022, né? Uhum. Foi um grande desafio porque nós tínhamos crianças que não tiveram creche, porque estavam no período de pandemia, eles não tinham uma rotina escolar. Então, eles chegaram bem despreparados nesse quesito de sentar numa mesinha, conversar com os colegas, aprender a dividir o brinquedo, porque eles não tiveram convivência Sim. com outras crianças, porque eles estavam em casa por conta da pandemia. Uhum. E, além de tudo, a Prefeitura de São Paulo, 1 ano antes, tinha implantado as salas multietárias. Certo. Então, o ano passado eu tinha criança, no início do ano, com 3 anos, com 4 anos e com 5 anos. Então, além de toda essa falta de rotina, veio todas essas fases diferentes. Certo. Que, no ponto, é muito bom, porque o maior acaba ajudando o menor. Certo. Mas, ao mesmo tempo, para eles aprenderem a rotina juntos, foi um grande desafio. Sim. Toda essa rotina escolar, de como funciona uma escola, para poder trabalhar as atividades com eles, os espaços da escola, tudo isso foi muito difícil. Mas a gente conseguiu, Sim. né? Aos poucos, né? Aos poucos. Foi um ajeitando. grande desafio, mas nós conseguimos. E em relação ao uso das tecnologias, você acha realmente que ela promove a aprendizagem dos alunos? Promove bastante. Porém, na educação infantil ainda nós não temos muitas tecnologias assim. Hoje, desde o ano passado, nós temos os tablets, e nesses tablets a gente não conseguiu usar com internet, Certo. porque não é suficiente para todos os tablets. A internet que a escola oferece. Aí foi proposto baixar jogos, né? Sim. Jogos de aprendizagem para as crianças. E assim foi feito. E foi utilizado e as crianças adoraram. E a gente sabe que criança hoje em dia mexe com muita facilidade no celular, computador, muito mais fácil do que nós adultos. Então, o que acontece é que eles realmente promovem muita coisa. E se a gente conversar com as crianças, eles sabem mais do que nós, muitas vezes, né? É verdade. E em relação à avaliação, né, na educação infantil, eu sei que ela é feita de uma maneira totalmente diferente do ensino fundamental, mas depois de 10 anos, né, que você trabalhou nessa área, qual que você acredita ser a mais eficaz? Então, para mim, como eu vim do ensino fundamental, lá eu tinha provas, né, Sim. e as avaliações constantes que a gente fazia. E desde que eu iniciei, são os relatórios. Certo. Então, é o relatório descritivo das crianças.
Não é nada de xizinho, nem nada. Então lá a gente relata desde o primeiro dia de aula como que foi a adaptação da criança, como tá sendo o seu desenvolvimento, como ela desenvolveu essa autonomia, que é o que a gente trabalha muito, essa autonomia. Trabalhamos também o protagonismo infantil, deixando que eles escolham muitas coisas, os projetos. Então, a partir daquilo que eles trazem para nós, é que a gente desenvolve as atividades e os projetos na escola. Essa avaliação descritiva, para mim, é o que mais funciona. Claro que tudo é dos relatórios descritivos. Claro que cada ano que a gente tem, vem as novas propostas, né, da Secretaria da Educação, e a gente tem que adaptar, né? E essas adaptações, que nem hoje em dia a gente tem que colocar foto, teve um período que não tinha foto, né? Mas de uns tempos para cá tem foto, nós temos que colocar também no sistema, e vai também a foto da criança com a descrição, e esses relatórios são semestrais. Então tem uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. E eu acho que de todos os avanços da criança durante esse período que ele está na escola. Entendi. Muito bom. Agora mudando um pouco agora o foco para o coordenador, né? Na sua experiência, tanto na educação infantil quanto também no ensino fundamental, o do coordenador, qual que é o papel dele? O coordenador tem um papel muito fundamental, né, da escola, né? Porque é o coordenador que está lá junto com o professor o tempo todo, né? Sim. Na prefeitura é aquele que orienta, no estado também, né? Aquele que orienta os professores de que forma que tem que ser trabalhado certas coisas, todas as coisas dentro da sala de aula, né? Certo. Não só na sala de aula, porque quando a gente fala de educação infantil, não é nem sala de aula, né? Sim. É lugares de convivência, né? De vivência, né? Espaços de vivência. Então, a coordenadora faz os estudos conosco, a coordenadora tem que ser parceira dos professores, né? Para uma conversa com o pai, para o encaminhamento das crianças, para conversar com as próprias crianças, né? Sim. Nós temos na escola acho que é Fórum Mirim, que a gente chama, é escolhido uma criança de cada Conselho Mirim, de cada sala, e as crianças opinam que brinquedo que a sala quer comprar, compra. Uma votação. É como se fosse um grêmio, né? Entendi. Mas desde os pequenos a gente já faz esse grêmio infantil, como se fosse um grêmio infantil, mas para as crianças terem esse protagonismo infantil mesmo, eles escolherem o que eles querem que faça. Entendi. E dentro do possível a gente consegue fazer. Entendi, é muito legal, né? E como você avalia essa importância da coordenação para os pais e os profissionais da educação infantil? É importante por causa do diálogo, né? Porque precisa ter essa parceria. E quando só o professor conversa, a direção precisa saber o que está acontecendo. Sim. Então não é a diretora que faz essa parte, é a coordenadora. Então é a ligação entre um e o outro, né? Os pais, a criança e a coordenação. Principalmente com relação a quando tem algum problema familiar. Porque dentro de uma sala de aula, Mariana, não é só a vivência ali da criança, né? A gente se depara com várias coisas, né? Sim. Principalmente, quando uma criança muda de comportamento, uma criança, né, de repente chora ou reclama de coisas que acontecem em casa, ou não reclama porque ainda não sabe falar, né, o que ela está sentindo, mas a gente percebe a mudança de comportamento. Então a gente leva na coordenação, a coordenação chama os pais, a gente conversa, e muitas vezes são brigas familiares, ou ao falecimento em família. Então, interfere, né? Tudo isso interfere no desenvolvimento da criança, porque muitas vezes fica agressiva, ou fica triste, chora, tem doenças até físicas, né? Dor de barriga, essas coisas, pode acontecer. E muitas vezes, o que acontece? A gente precisa
Saber. Para nós não dá, muitas vezes não dá para a gente conversar direto com os pais. Então a coordenadora que convoca, Precisa quando tá é uma ciente, coisa que né? extrapola demais, para poder dar ciência. O que está acontecendo para a gente poder ajudar? De que forma nós vamos poder colaborar para que essa criança mude, volte a ser o que era antes e tenha o desenvolvimento dela também, que é o que ela está buscando dentro de uma escola, né? Entendi, Gina. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração. E você gostaria de dar alguma mensagem para os futuros professores? Eu gostaria. Para mim, ser professor de crianças tão pequenas vai muito além de trabalhar essas vivências, né? Não só as vivências lá dentro da escola, nos espaços, né? Com os brinquedos. Sim. Essa semana mesmo posso relatar para vocês que a escola está passando por um embelezamento, né? Que estão fazendo umas pinturas e uma aluninha minha, uma criança falou assim: Pro, por que o tio não pode pintar um coração lá no muro, né? Que tá cheio de flores, enfim. Aí eu falei para ela assim: então, a hora que ele chegar, vamos pedir para ele. Então, essa escolha. Então, é esse olhar, de olhar para a criança. E ela veio me pedir que ela queria. E o rapaz, a hora que apareceu, eu falei: vai lá, pede para ele. E ela foi, meio envergonhadinha, mas foi, né? Sim. Eu falei pra ela: o que você quer pedir pra ele? Aí ela foi e falou pra ele. Aí eu falei pra ele: ela pediu pra você fazer um coração. Eu vou fazer um coração pra ela. Então, assim, essa escolha, e ela tá toda ansiosa, né? Sim. Então, esse novo olhar, esse olhar, né? Tem uma colega que trabalhou comigo no estado, que ela sempre fala, né? Que ela hoje continua, apesar de ter aposentado, ela voltou a trabalhar. A gente tem que sempre olhar com um novo olhar a criança, até as propostas de atividade, que muitas vezes parece, não é a mesma coisa que eu ensinei há tanto tempo, mas não, é um novo olhar, porque são crianças diferentes, são gerações diferentes. E muito amor. E nunca desistir, porque os desafios são grandes. Muitos desafios. Porque muitas vezes não é que a gente briga só por conta da política, não é isso não. Mas os desafios, o diário, né? De estar lá junto com as crianças, de ver a necessidade delas, o que é melhor. E muitas vezes a gente perde até o sono pensando no que a gente pode fazer para ajudar aquela criança. Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental, o que eu vou fazer para aquela criança aprender o alfabeto, para a criança ler, para a criança aprender a fazer uma operação matemática. Então, a gente perde o sono. É totalmente diferente. A gente perde o sono pensando nisso. Ai, por que será que a menininha estava lá daquele jeito hoje? Então, é muito amor. Não desistir nunca. Porque a educação é o que forma o nosso país, né? É verdade. Que forma todas as profissionais passam pela educação. É verdade. Então é de fundamental importância não desistir. E eu dou muitos parabéns para quem está nessa área hoje em dia, que é muito difícil. E nós precisamos de bons profissionais. É verdade. Que muitas vezes a gente vê profissionais que não são, que vão para fazer estágio na escola e às vezes a gente vê que não tem, não vai ser um bom profissional. Sim. Então a gente até conversa para que, olha, veja bem se é isso mesmo, porque é uma profissão difícil, né? E a gente sabe que o reconhecimento é pouco. É verdade. O reconhecimento, infelizmente, é pouco. Mas não desistam. Como a Mariana está aqui e está aqui já numa terceira geração da família, ela também quis fazer, né, a pedagogia. Sim. E está se empenhando muito. Tá certo? Firme e forte. Firme e forte, sempre. E não desistir, nunca. É verdade. Obrigada, Gina, pela sua experiência, por contar tudo e pela sua cooperação. Por hoje é só, pessoal. Obrigada. Obrigada.